Estudei numa escola que era bastante defasada no ensino, assim, e eles não explicavam, não orientavam o que era vestibular, o que era Enem, então eu não tinha noção do que era, sabe? E, tipo, eu saí do meu ensino médio, eu não sabia coisas básicas, assim, sabe? Não sabia fazer uma regra de três, não sabia o que era, não tinha nem aula de, sei lá. Que o meu avô sofreu um derrame na rua, assim, ele tava indo pro posto e sofreu um derrame, e daí ele ficou um tempo na UTI. E daí meus pais foram visitá-lo no hospital, né? E daí eles falaram se eu queria ir junto também. E eu, na real, nem... vou porque sim, sabe? Nem pensei em entrar lá pra ver. E daí na hora que a gente chegou no hospital, meus pais falaram se eu não queria ir lá vê-lo, né? Na UTI. E daí eu fui, assim, e quando eu entrei na UTI, cara, meu Deus do céu, sabe? Parece que brilhou um negócio, assim, que eu não tem explicação, assim. Eu não sabia, tipo, na real, eu tava bem desmotivado com a vida, assim, vou ser bem honesto com você, assim, tava com medo de depressão, tinha muita ansiedade, assim, tinha isolado de todo mundo, e parece que, por mais paradoxal que seja, aquele ambiente me trouxe vida de novo, eu acho, sabe, e longe de mim querer romantizar a medicina e etc, assim, mas vou ser honesto, porque foi isso que eu senti na hora, sabe, e eu lembro que eu saí do HU não, eu lembro que eu saí do hospital, assim, e encontrei meus pais lá embaixo, né? E eu falei pra eles que eu ia ser médico, assim. Daí eles falaram, você tá louco, cara? Como assim você vai ser médico? Meu nome é Alan Vitor Andrade Gomes, eu sou de Jataizinho e faço medicina na UEL. E daí cheguei pra fazer o vestibular, fiz o Enem também. E, cara, só sabia ler, assim, do conhecimento que eu tinha daquelas provas, eu tinha leitura, o resto eu não sabia de absolutamente nada. Daí foi um momento também bem, como posso falar, aterrorizante, sabe? Porque a gente começa a pesquisar concorrência, a demanda de conteúdos que eu teria que aprender para conseguir passar, sabe? E daí tinha a questão financeira da minha família também, que eu sabia que ficaria bem apertado. E daí foi basicamente isso, assim. E eu prestava só o EL porque eu sabia que não tinha condições financeiras de ir para um lugar muito longe, sabe? E eu também não tinha dinheiro para ficar, tipo, gastando com taxa de inscrição, com transporte, com passagem de hotel. Então eu sempre foquei muito, muito na UEL mesmo, entende? E daí na UEL eu prestei 7 vestibulares da UEL. Foram 7 nãos, assim. E daí passei no de 2021. E daí pra vir pra Londrina eu vinha de ônibus, né? Então eu pegava o ônibus de 5h20, chegava aqui 7 horas mais ou menos. E acho que a questão do ônibus é uma coisa que me marca muito também, porque eu lembro que no inverno, assim, tava extremamente frio, né? E minha mãe sempre pegava a bis, acordava 5 horas da manhã comigo e me levava na rodoviária só pra eu conseguir ir sentado, assim, sabe? Então eu lembro que a gente, na bis, naquele, sei lá, uns 3 graus, 4 graus, e a gente indo lá, e ela acordando junto comigo, sabe? Eu falo assim, já começo até a ficar emocionado aí. Então, por exemplo, eu gastava mais de 2 horas para chegar no cursinho e de volta, assim. Então, com 2 horas a mais, eu conseguia assistir, sei lá, 4, 5 aulas da Sala do Saber. Então, assim, eu otimizava demais o meu tempo. A sala entrou na minha vida com uma indicação de um amigo, né, que fazia cursinho presencial comigo. E ele falou, vê esse cursinho online aqui de Maringá. Eu falei, interessante, né? Eu tinha um professor do presencial que também era da sala, de química. E daí eu experimentei, assim, daí na hora que eu entrei na plataforma, assim, a forma que era organizado, tinha até a questão dos personagens, né, em cada professor, achei bem legal. E daí me identifiquei muito com a plataforma, assim. Então eu elaborei um cronograma de estudo na Sala do Saber e eu coloquei, sobretudo, os conteúdos mais relevantes para o UEL e para o Enem, que eram meus 2 focos na época, assim. Então eu acordava de manhã, fazia bastante exercício, fazia simulado e, de acordo com a minha necessidade, eu assistia ou não a videoaula, sabe? E isso, assim, foi muito bom porque às vezes eu conseguia terminar o meu estudo do dia, sei lá, meio-dia, 1h da tarde. Então eu tinha todo o resto do dia para ou descansar ou para fazer uma atividade física, ou se não para retomar algum conteúdo que eu achava importante ou que eu tinha dificuldade. E com o cursinho presencial não tinha isso, né? Porque eu ficava o dia inteiro lá, tinha que assistir às aulas de acordo com o horário pré-estabelecido deles. Então, assim, a sala foi fundamental nessa questão de ser maleável, assim, sabe? Eu consegui ajeitar o cronograma e consegui ajeitar os meus estudos de acordo com a minha necessidade na época.
Então a sala me ajudou demais, não só na questão das videoaulas, mas na questão de estatística mesmo, sabe? Porque após o simulado tinha a estatística e eu conseguia ver onde foi meus maiores erros, em que conteúdo, em que matéria, e isso direcionava meu estudo para a semana seguinte. Atualmente eu sou um grande defensor do estudo online, assim, e eu acho que se eu tivesse esse conhecimento hoje, eu teria passado mais cedo. Porque o online, eu acho que... Porque assim, o cursinho presencial, ele não é feito especificamente para mim. Ele é feito para todo mundo de forma igual. Só que as pessoas do cursinho, elas não estão no mesmo nível, sabe? E também não tem como um cursinho presencial selecionar isso. E o online você consegue, como que eu posso falar? Moldar o cursinho de acordo com as suas necessidades, entende? Porque, por exemplo, tem aluno que está muito tempo no cursinho presencial que ele não vai precisar ficar, sei lá, 45 minutos assistindo uma aula de briófitas, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que o bom do online, você consegue otimizar muito tempo e focar naquilo que realmente você está precisando em relação ao estudo, entende? E então eu sou um grande defensor, sem sombra de dúvida, do online, assim, além do custo-benefício, sabe, eu defendo muito online de verdade. Então, sempre que eu assistia ao vídeo de alguém falando, né, de como foi a aprovação, isso, aquilo, eu sempre pensava no que eu poderia falar que era diferente do senso comum, né? Porque basicamente todo mundo falava a mesma coisa, assim. Mas hoje eu vejo que não tem como fugir muito do senso comum. Então, eu sempre falo que para ser aprovado, eu acho que a primeira coisa mais fundamental é você cuidar da sua saúde mental, sabe? Porque um vestibulando, ele é extremamente cobrado, assim, o tempo todo, não só das pessoas, mas de si mesmo. A rotina em si é muito desgastante, sabe? É um processo seletivo extremamente concorrido. Então, assim, a primeira dica que eu posso dar é cuidem da saúde de vocês. E a outra, obviamente, é estudar, né? Porque se não estudar, não tem como. Então, acho que se a pessoa conseguir conciliar esse equilíbrio entre se respeitar, né, respeitar o seu limite e conseguir ter um bom ritmo de estudo, conseguir se organizar de forma correta, eu acho que não tem erro, assim, sabe? E eu sempre costumo falar que só não passa quem desiste. Parece clichê, mas não é, cara, sabe? Eu tive várias vezes na iminência de desistir, assim, mas não desisti, sabe? E hoje eu tô colhendo frutos disso que não tem, assim, preço que pague, sabe?